Tratado da Carta da Energia é um tratado de cooperação multilateral para o setor da energia que foi assinado em 1994 e entrou em vigor em 1998. Nessa altura, no contexto da queda do Muro de Berlim, o principal objetivo era assegurar aos investidores da União Europeia o acesso ao petróleo e gás nos países do antigo bloco soviético. E para isso precisavam de um tratado que protegesse os seus investimentos. Na concepção desse tratado estiveram envolvidas empresas petrolíferas que o influenciaram fortemente, mas não a sociedade civil. Dele fazem parte atualmente 53 países da Europa Ocidental e de Leste e da Ásia Central. O TCE protege o investimento estrangeiro no setor da energia. Mas isso não acontece no quadro da legislação nacional dos países. O TCE concede aos investidores estrangeiros direitos especiais e mais amplos do que os que estão salvaguardados nas legislações nacionais. Eles podem processar os Estados por decisões legislativas que possam afetar negativamente os seus lucros presentes ou futuros. Além disso, estes processos não têm lugar nos tribunais judiciais dos Estados, mas sim em tribunais arbitrais privados, através de um mecanismo chamado ISDS. O que é o ISDS? A União Europeia procura atrair investidores estrangeiros com novos acordos internacionais. Para isso, permite-lhes um privilégio especial, um mecanismo de resolução de disputas investidor-Estado, em inglês ISDS. O ISDS permite aos investidores tomar uma ação legal contra medidas dos governos em tribunais arbitrais privados. Aqui, não são juízes independentes quem toma as decisões, mas advogados com relações próximas com o mundo empresarial. Este poder exclusivo pode ter custos fatais para nós e para a nossa democracia. Um bom exemplo foi a resposta à descontinuação da energia nuclear. As empresas produtoras não ficaram satisfeitas com a decisão da Alemanha de abandonar a energia nuclear. E por isso, a E.ON e a RWE moveram uma ação legal no Tribunal Constitucional Federal Alemão. Como se não fosse suficiente, a companhia sueca Vattenfall vai mover a sua ação num tribunal de arbitragem privada ISDS, no qual pede 3,7 milhões de euros de indemnização. Estes tribunais reúnem à porta fechada e as provas e os documentos são quase sempre mantidos secretos. As decisões são tomadas por 3 advogados que trabalham para grandes empresas de advocacia privadas. Dependendo do caso, estes advogados podem simplesmente trocar de papéis, por vezes na acusação, outras vezes na defesa ou mesmo agindo como árbitro-juiz. Para além disso, estas pessoas, não sujeitas a qualquer escrutínio democrático, têm o poder de passar por cima dos tribunais supremos. Ao longo do processo, os árbitros ganham quantias elevadas. $100.000 à hora não é pouco usual. Isto num contexto em que as firmas de advocacia fazem lobby às grandes empresas para que litiguem tanto quanto possível, ou que lhes ajudem a ter sucursais noutros países para que possam mover ainda mais processos ISDS. Este truque foi empregue pela empresa canadiana Lone Pine, que moveu a sua sede para os Estados Unidos da América para processar o governo do Canadá pela sua moratória no fracking. Os árbitros também ajudam as empresas a angariar recursos para processos adicionais. Os custos legais elevados são pagos a pronto pelos investidores em troca de uma parte dos lucros. É um negócio florescente, à custa dos contribuintes, do ambiente e conquistas sociais arduamente conquistadas. Se o Estado não estiver disposto ou não conseguir pagar, o único recurso é abolir as regulamentações que as grandes empresas consideram inconvenientes. Foi este o destino da legislação ambiental para a central termoelétrica a carvão de Hamburgo. A legislação foi abandonada porque o dono da Vattenfall exigiu 1,4 mil milhões de euros de indemnização. A mera ameaça de processo de ISDS pode significar que medidas para proteger o ambiente, os consumidores e os direitos sociais nem chegam a ser propostas. O número de casos de ISDS está a aumentar rapidamente. Até 2019, tiveram lugar 568 casos conhecidos no mundo inteiro. Entre outras coisas, grandes empresas estão a processar para bloquear um aumento de salário mínimo, medidas de proteção de saúde, reverter uma moratória no despejo de lixo tóxico numa área com água potável, bloquear indemnizações às vítimas do apartheid, impedir que se pare o processo de privatização da água ou congelar os termos e condições dos bailouts dos bancos.
Processos deste tipo vão acontecer cada vez mais vezes, a menos que os cidadãos pressionem os Estados para abandonar os sistemas ISDS. Rockhopper contra a Itália. Em 2016, após fortes mobilizações populares, o Parlamento italiano baniu todas as novas operações de gás e petróleo perto da costa e recusou conceder à empresa petrolífera britânica Rockhopper uma licença para a prospecção de petróleo no Adriático, na plataforma Ombrina Mare, na cidade de Abruzzo. Então, a Rockhopper avançou para um processo ISDS e está a exigir da Itália uma indemnização de 350 milhões de dólares, o que representa 7 vezes mais do que o dinheiro que aplicou na exploração do projeto. O resto seriam as suas legítimas expectativas de lucro futuro. Isto aconteceu apesar da Itália ter saído do TCE em 2016. Mas a Rockhopper pôde processar a Itália porque o TCE contém uma cláusula de caducidade, também chamada zumbi, que mantém os direitos dos investidores em vigor durante mais 20 anos, mesmo depois de o país ter saído do tratado. Um outro efeito perverso do TCE é o chamado congelamento regulatório, ou seja, basta os investidores ameaçarem os Estados para estes não avançarem com medidas necessárias, como a eliminação dos combustíveis fósseis. Foi esse o caso da chamada Lei Hulot. Em 2017, o ministro do Ambiente francês, Nicolas Hulot, preparou um projeto de lei para pôr fim à extração de petróleo e gás em todo o território francês até 2040. Pouco depois, o governo francês recebeu uma carta em nome da Vermilion, uma empresa canadiana que produz quase 75% do petróleo em França. A carta ameaçava processar a França, ao abrigo do TCE, caso seguisse em frente com a Lei Hulot. Resultado, a Lei Hulot recuou, foi amenizada e, um ano depois, Hulot demitiu-se, declarando em entrevista que os lobbies das multinacionais têm demasiada influência na definição de políticas ambientais. Ou seja, o TCE é um ataque à democracia. Os exemplos são muitos, pois o TCE é o tratado internacional que mais casos de ISDS já provocou, e essa tendência continua a aumentar. Até março de 2020 eram conhecidos 129 casos de ISDS ao abrigo do TCE e os Estados foram obrigados a pagar 51 mil milhões de dólares. Dinheiro dos contribuintes que deveria ser usado em prol das pessoas e do planeta. Este tratado obsoleto que protege os combustíveis fósseis está a ser alargado para países africanos e asiáticos. Mais de 30 países estão já em processo de adesão. Até a Comissão Europeia já revelou publicamente que considera o TCE ultrapassado e incompatível com o Acordo de Paris e pôs a hipótese de o abandonar. Mas mesmo assim continua a promover um processo de modernização que está destinado ao fracasso, porque as alterações exigem unanimidade e há Estados como a Mongólia ou o Azerbaijão, cujas receitas provêm em grande parte da venda de combustíveis fósseis e que nunca irão aceitar que estes deixem de estar protegidos. A boa notícia é que estão a crescer as vozes que exigem o fim deste tratado e a sociedade civil está a mobilizar-se, apelando aos governos da UE que saiam conjuntamente do TCE. Há uma petição nacional e outra europeia já com mais de 1 milhão de subscrições, a recolha de subscrições para uma declaração da sociedade civil, ações planeadas para junho e novembro.